Graça e paz, meus irmãos e amigos, Shalom Adonai. Eu venho trazer uma mensagem para os irmãos. Confesso aos irmãos que estava meio reticente para fazer essa mensagem, mas já faz algum tempo que eu estou meditando nela e nesses últimos dias o Espírito Santo tem tocado muito forte comigo, meu irmão, para trazer essa mensagem. Creio eu que Deus está querendo falar conosco através desta mensagem. Ezequiel capítulo 10, eu quero começar com a palavra do Senhor desta forma. Ezequiel capítulo 10, versículo 1 até o 4 diz assim: Depois olhei e eis que no firmamento que estava por cima da cabeça dos querubins, apareceu sobre eles como uma pedra de safira, como o aspecto da semelhança de um trono. E falou ao homem vestido de linho, dizendo: Vai por entre as rodas, até debaixo do querubim, e enche as mãos de brasas acesas, dentre os querubins, e espalha sobre a cidade. E ele entrou à minha vista, e os querubins estavam ao lado direito da casa, quando entrou aquele homem, e uma nuvem encheu o átrio do interior. Então se levantou a glória do Senhor de sobre os querubins para a entrada da casa, e encheu-se a casa de uma nuvem, e o átrio se encheu do resplendor da glória de Deus. Aqui, meu irmão, nós estamos vendo a visão de Ezequiel, e estamos aqui vendo a palavra do Senhor com o povo de Israel, com o povo de Deus. Nós vamos ver no capítulo 6 de Ezequiel, que Deus ele vai até Ezequiel e diz, no seu versículo 1, E veio a minha palavra do Senhor dizendo, Filho do homem, dirige o teu rosto para os montes de Israel e profetiza contra eles. Deus está enviando o profeta Ezequiel para falar com o povo, porque o povo estava vivendo uma apostasia. O povo estava vivendo um momento de distanciamento de Deus. O povo estava adorando a outros deuses. O povo estava vivendo praticamente sem a presença do Senhor. E que quando nós vamos ver, a partir do seu versículo, do seu capítulo 6 de Ezequiel, até o seu capítulo 11, nós vamos ver que Deus se afasta do templo e se afasta do povo. O que o Espírito Santo tocou em meu coração para trazer essa mensagem para os irmãos, é que nós estamos vivendo esta apostasia a qual Ezequiel profetizou para o povo de Israel. Nós estamos vivendo da mesma forma. As igrejas que estão vazias é muito por culpa de nós mesmos. E muito das igrejas que estão cheias, praticamente elas estão vazias do Espírito Santo. Elas estão cheias de pessoas, mas vazia da presença de Deus. Nós vamos aqui ler alguns versículos, mas eu gostaria que os irmãos se atentassem para essa mensagem, porque o Senhor ele está nos enviando uma mensagem para que nós possamos entender o que Ele está querendo. O povo está disperso. Hoje, infelizmente, as igrejas estão perdendo os seus membros. Hoje, infelizmente, as igrejas que têm os seus membros, eles estão perdendo o amor, a ordenança de Deus. Observa que muitas das igrejas, meus irmãos, elas podem ter 1000 membros, 100 membros, vamos colocar assim. Metade desses 100 não são dizimistas mais, porque eles perderam o temor a Deus. A grande maioria dos cristãos hoje que estão dentro da igreja, eles não estão mais esperando a vinda de Cristo. As igrejas estão perdendo o amor de servir a Deus, estão perdendo o amor de entregar a palavra de Deus. Pastores, eles estão tão preocupados com a quantidade de membros, que eles estão esquecendo de pregar o verdadeiro evangelho de Cristo. É mais fácil você ver hoje as igrejas com vários tipos de louvores, mas a grande maioria cortou os hinos da harpa, não canta-se mais o hino da harpa,
Não tem-se mais uma escola dominical, não tem-se mais um estudo bíblico. Por quê? Porque muitos pastores dizem, não, mas isso os irmãos já não querem mais. Porque não dá, os irmãos vão embora da igreja porque eles não querem ouvir isso. Aí faz culto de louvorzão, culto de pregação de prosperidade, de bênção, de abre as portas não sei das quantas, abre aquilo outro. Meu irmão, não é isso que Deus quer. Deus está querendo que nós venhamos enviar a salvação, que nós venhamos mostrar às pessoas que Jesus está voltando e que se nós não estivermos debaixo da sua presença, nós iremos perecer nesta terra. E por causa desse ego, por causa dessa situação, as igrejas elas estão cheias de pessoas e vazias do Espírito Santo, porque Deus se afastou da igreja. As pessoas esquecem disso. Ah, Deus não se afasta, meu irmão, aqui está a palavra. É só ler o Ezequiel a partir do capítulo 6 até o capítulo 11, que você vai ver que Deus se afasta. Deus manda matar muitas pessoas, por quê? Porque elas estavam vivendo uma época distante do Senhor. Deus reserva uma quantidade, que nós vamos ver que Deus reserva o resto, e quando ele fala resto, é remanescentes. Sempre tem um remanescente, e nós estamos aqui como remanescentes de Deus. Nós temos que estar preparados para a palavra do Senhor, servir ao Senhor, meu irmão, entregar a palavra, doa a quem doer. Nós temos que parar com esse negócio de querer levantar o ego e a moral das pessoas e esquecer de pregar o verdadeiro evangelho, que é a salvação, que é a vida eterna. O Senhor está nos tocando muito. Em Mateus capítulo 24, versículo 10, 11 e 12, diz assim, ó: então vos hão de entregar para seres atormentados e matar-vos-ão e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. E surgirão muitos falsos profetas, enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Nós estamos vendo servos do Senhor colocando a sua esperança no homem, esquecendo que Deus é o Senhor de todas as coisas. Nós estamos vendo, meu irmão, que a igreja ela está cada vez mais distante da presença de Deus. 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 1 ao 3, diz assim: ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, que por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia do Senhor estivesse já perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. É só nós lermos a palavra de Deus, meu irmão, que nós vamos prestar atenção que nós estamos vivendo esta apostasia. Jesus está próximo, já está voltando. E se nós não nos atentarmos para isso, meu irmão, nós vamos perecer nessa terra. Seja você servo de Deus, seja não. Seja você um pastor, seja não, meu irmão. Se você não estiver debaixo desta palavra, que é a palavra de Deus, se você não estiver servindo a Deus com retidão a Ele, entregando a palavra dEle, você perecerá, meu irmão. E vai chegar o momento que Deus vai olhar para você e falar: não vos conheço. Por quê? Porque você só pregava o ego, só pregava aquilo que convém. Ah, mas Deus enviou. Meu irmão, você já falou com Deus, você já perguntou para Deus se Deus enviou certa pessoa para fazer aquilo que você tanto achava que deveria, meu irmão? Está na hora de nós conversarmos mais com Deus, está na hora de nós pedirmos a Deus uma visão ou algo que Ele mostre para nós se realmente aquela pessoa A ou aquela pessoa B realmente é enviada dEle. Quantos servos de Deus estão se perdendo por causa de coisas que não tem mais nada a ver, meu irmão? Por causa de coisas que são tementes, que são coisa do homem e não é de Deus. Ah, mas se nós ficarmos calados, meu irmão, a própria palavra de Deus diz que nós iremos ter perseguições. Ah, porque se fulano vai perseguir a igreja. É bíblico, meu irmão. A igreja vai ser perseguida. Enquanto nós estivermos nessa terra servindo a Deus com toda a retidão a Ele, nós vamos ser perseguidos, meu irmão.
nós não temos que temer, nós temos que agradecer a Deus, porque é Ele que nos está libertando, é Ele que nos está guiando. Mateus capítulo 5, versículo 11 e 12. Nós vamos começar a ver sobre perseguições da igreja. E é aqui onde o Senhor está me tocando muito para trazer essa mensagem para os irmãos. E eu não posso ser contra aquilo que Deus está me mandando enviar aos irmãos, meu irmão. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Então nós vamos ser perseguidos na terra, meu irmão. Enquanto nós estivermos pregando o Evangelho, pregando a verdadeira palavra de Deus, nós seremos perseguidos na terra. 2 Timóteo capítulo 11, capítulo 3, e no seu versículo 11 até o 14. Você me perdoa, meu irmão, é que eu deixei separado aqui, mas essa live é assim mesmo. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 11, 12, 13 e 14, diz assim, ó: perseguições e aflições, tais quais me aconteceram em Antioquia, em Icônio, em Listra, quantas perseguições sofri, e o Senhor de todas me livrou. Aí, meu irmão. E também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições, mas os homens maus e enganadores irão de mal para pior, enganando e sendo enganados. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem os tens aprendido. Então, meu irmão, não tema perseguição, meu irmão. Não tema se vão fazer leis contra o Evangelho, contra a igreja, porque Deus, Ele livra-nos de todo mal. Tiago capítulo 1, versículo 2 e 3. Meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé produz a paciência. O que o Senhor está nos tocando, meu irmão, é que nós temos que parar de querer fazer coisas para o homem e servir a Deus. Temos que parar de colocar a nossa fé e nossa confiança no homem e crer somente em Deus, porque o homem, ele é falho, meu irmão. Por mais que ele venha falar que é servo do Senhor, venha entregar a palavra, ler a Bíblia, um versículo da Bíblia, tipo falar, esse versículo é o que eu sigo esse versículo, e você pegar e ficar, porque é cristão, é servo de Deus, vai correr conosco, não vai, meu irmão. Só querem se levantar. Nós temos que começar a servir a Cristo em verdadeira adoração. Entregar o seu amor, o seu louvor a Deus. Muitos louvores que estão sendo tocados nas igrejas, elas só são de engrandecimento ao homem. Muitos louvores, meu irmão, nem adoração a Deus nem consagrado a Deus foram. Então nós temos que começar a vigiar com o que nós estamos colocando dentro das nossas igrejas. Porque através do que você coloca dentro da igreja é que Deus se afasta dela. Porque Deus não se compadece com essas coisas. Por mais que você esteja louvando, entre aspas, entendimento a Deus, Ele não está aceitando o teu louvor, porque aquele louvor não é direcionado a Ele. E quando nós estamos sendo perseguidos na terra, meu irmão, nós temos que louvar a Deus e exaltar o nome dEle, porque nós estamos no caminho certo, nós estamos no caminho correto. E para finalizar essa mensagem, meu irmão, Mateus capítulo 24, versículo 13, que diz assim: mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Se você está buscando a salvação em Cristo, se você está buscando a tua salvação, persevere em Cristo, meu irmão. Persevere na palavra de Deus. Não permita que a tua casa, que o teu ministério
seja corrompido por coisas pequenas. Porque ao olhar humano pode ser coisas grandiosas, mas para Deus não vale nada. Então sirva a Deus, somente a Ele, e creia que somente Ele irá te libertar. Que dessa forma, meu irmão, permanecerei na palavra de Deus e Ele estará contigo. E verdadeiramente Cristo estará conosco. Essa mensagem, meu irmão, foi o que o Senhor tocou no meu coração para trazer para a tua alma, para o teu coração. E eu creio que há de convir, que você há de entender o que o Senhor tem falado conosco. Perdoe se eu errei alguma coisa, perdoe se eu me enrolei em alguma palavra, mas é porque eu fiz ela assim, meu irmão. Porque o Senhor, Ele me tocou dessa forma. E é dessa forma que eu tenho que trazer a mensagem, verdadeiramente da forma que o Senhor tem mandado. Que o Senhor esteja contigo, que o Senhor esteja sobre a tua vida, que o Senhor esteja sobre o teu ministério. E que você venha entender que o Senhor está nos mandando nesta noite, nesta manhã ou nesta tarde, não importa o horário que você esteja ouvindo esta mensagem, é para que nós venhamos ser verdadeiros adoradores e venhamos adorar ao Senhor em espírito e em verdade, que nós venhamos ser fiéis a Deus e esquecer de entregar a nossa confiança no homem. Que o Senhor esteja sobre a tua vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, graça e paz. Deus abençoe, meus irmãos.